e outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam até que se pudessem libertar do maior opróbrio que pôde deprimir o espírito de uma mulher à frente do seu Criador e Pai. As trevas exteriores, porém, não mais eram do que o estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra, o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas de um planeta que tende a se elevar no concerto do progresso, rumo à fraternidade e à moral. Horrorizados do que víamos e de tudo quanto dizia o elucidador, e não isentos de surpresa, observamos serem os casos do manicômio feminino profundamente mais dolorosos e graves do que os da mesma instituição reservada a nós outros, os homens, porquanto a estes ultrapassam na tragédia das consequências. Sentíamos-nos impressionados diante de tanta miséria, a qual, não obstante também culpados como éramos, jamais pudéramos conceber. Bem preferiríamos o verbo enternecido de Aníbal, repleto de magia suave do Evangelho e das visões encantadoras do apostolado messiânico. Mas cumpria-nos aprender, porque firmáramos o propósito de progredir, e tudo quanto víamos seria labor de reeducação, experiência a enriquecer-nos a mente e o coração. Não nos lembrávamos de ter visto aquelas sofredoras no Vale Sinistro? Então um dos aprendizes aventou a pergunta que bailava nas nossas mentes. Questionou se o estado a que se apresentavam ali não seria próprio daquele lugar, do Vale Sinistro? O nobre Souriomar respondeu com uma contra-pergunta. Acaso não poderíamos supor que a generalidade dos delinquentes seria obrigada por força da lei a permanecer em uma única e determinada região do invisível? Ou era para ignorar que também se arrastavam pelas baixas camadas sociais terrenas em contato com âmbitos viciosos, quando os quais se afinavam mesmo antes da desencarnação? Dessa forma, seu inferno, o abrasamento que lhes requeima a consciência, antes não se estabelece de preferência nas fornalhas dos remorsos por eles mesmos acesas na própria mente. Aquelas mulheres que víamos à nossa frente não estiveram no Vale Sinistro, porquanto o fato de gravitarem para ali a entidade considerada suicida já traduz algo que implicaria afinidades para o progresso normal, no caso. Aquelas infelizes irmãs, porém, totalmente afinadas com as trevas, a consciência virulada por tremendas responsabilidades, e acompanhadas todas desde muito por sinistro cortejo de entidades inferiorizadas na prática do mal, a cujas sugestões se prendiam através de laços mentais idênticos, ao expirarem na vida carnal, foram envolvidas nas ondas vibratórias maléficas que lhes eram afins. Assim permanecendo até agora e assim mesmo prosseguindo pelo futuro afora, até que expiações duríssimas, existências férteis nos serviços à prol do bem legítimo, viessem a desatar os liames que ao mal as escravizar, expungindo de suas consciências todo aquele cabedal sinistro que as desfiguraram no momento. Souriomar explicou que a deplorável situação que podíamos contemplar é bem verdade que se encontrava em melhor estado do que já estiveram. Pelo menos ali estavam sob dedicada proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro onde não mais a perturbariam os odientos comparsas adquiridos na prática do mal. Tampouco os inimigos que desde muito lhe seguiam os passos, quais os corvos farejando a podridão.
Muitas daquelas desgraçadas, ao desencarnarem, foram arrebatadas pelos componentes da falange perversa a que fizeram jus com os desatinos que praticaram e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo da própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos e vexames inconcebíveis, até mesmo indescritíveis. Casos existiam em que as individualidades que delas deveriam renascer, mas foram repelidas com muito acervo de prejuízo e sofrimentos, associaram-se aos seres perversos que as rodeavam para também castigá-las com atos de execráveis vinganças. Outras, levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade da sociedade terrena durante longo tempo, ali vivendo animalizadas, mentalmente escravizadas a soezes instintos. Ao passo que ainda outras, desesperadas, maldosas, acercavam-se de outras mulheres ainda encarnadas e que lhes permitissem acesso para sugerirem a prática de ações idênticas às que as perderam, tecendo assim ação perfeitamente demoníaca por inspirar nos mais degradantes testemunhos da inveja e do despeito, por não mais usarem também um envoltório carnal. O nobre instrutor salientou que dizer-nos dos exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores da seção de relações externas e demais voluntários, a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação, seria supérfluo naquele momento, uma vez que deles tínhamos algumas noções, graças à nossa colaboração nos serviços da vigilância. Colaboração que fazia parte, como podíamos saber, do aprendizado que entre nós éramos chamados a experimentar. Por isso reencarnariam tal como se encontravam, e todas as providências já haviam sido tomadas para a volta delas ao renascimento. Não estando em condição de alguma coisa escolherem voluntariamente, a lei impunha-lhes a renovação carnal para a conquista de melhor situação, concordando com o grau de responsabilidade que traziam, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados impelia a reencarnação expiatórias terríveis. O que quer dizer que, quando delinquiram, outrora traçavam elas mesmas esses destinos de trevas, lágrimas e expiações a que não poderiam escapar. Os complexos de que se rodearam eram insolúveis no além-túmulo e urgente necessitavam de melhorias vibratórias. Renasceriam dessa forma em qualquer meio familiar terreno, onde igualmente havia resgates dolorosos a se confirmarem, ou bastante cristãos e abnegados para recebê-las em nome da caridade e por amor de Deus, o que não era assim tão fácil. Soriomar finalizou aqueles esclarecimentos e nós continuamos a visitação. As demais dependências do manicômio, assim como as filiais do isolamento e da torre, apresentaram ao nosso exame dramaticidade comparável à que já foi por nós exposta, não nos permitindo por isso mesmo uma repetição descritiva. Tudo isso nos provou, entretanto, uma grande e esplendente verdade. A mulher é tão responsável quanto o homem, espiritualmente, à face da grande lei, porquanto antes de ser mulher, é ela, acima de tudo, um espírito que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boamente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhes são confiadas pela lei do Criador, se não quiser incorrer nos mesmos deméritos e responsabilidades. Todavia, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos e que convirá descrever. Era o internato das moças, como lhe chamavam as boas vigilantes, espécie de educandário modelar
para jovens suicidas levadas ao sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não, desilusões amorosas e etc. Tal dependência existia tanto no parque hospitalar como na Cidade Esperança, o que veio explicar-me não viverem estas em promiscuidade com os demais casos femininos desde a internação na colônia. Durante o estágio no parque hospitalar, sujeitas a severo tratamento psíquico sob os cuidados dos mesmos abnegados médicos que a nós outros assistiam, as que, no entanto, conseguiam melhoras vibratórias suficientes para o ingresso no parque reeducativo da cidade universitária, eram dirigidas por virtuosos espíritos femininos que tratavam de prepará-las para o retorno aos testemunhos na terra, tendo em vista deveres que acabavam de desacatar através da grave infração cometida com o suicídio e mais tarefas apropriadas aos desvelos da mulher. A iniciação, então, era realizada à sombra dos mesmos mestres que a nós outros atendiam, bem como o aprendizado nos setores da cooperação aos serviços internos e externos da colônia, conforme ficou esclarecido. Cursavam, enfim, uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher a exercer em contato com as sociedades terrenas, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã, porquanto fora justamente a deficiência desse ajuste o móvel dos arrastamentos que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. Não obstante do manicômio, jamais sairiam contingentes para os cursos da referida academia, assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Geralmente tais contingentes eram pequenos e, tal como a nós outros os homens sucedia, partiam do hospital matriz. Do internato das moças, porém, acudia sempre a maior percentagem para os variados cursos da cidade universitária. Faz precisamente 52 anos que habito o mundo astral. Tendo atingido através da violência de um suicídio, ainda hoje não logrei alcançar a felicidade, bem como a paz íntima que é o beneplácito imortal dos justos e obedientes à lei. Durante tão longo tempo, veio voluntariamente adiado o sagrado dever de renascer no plano físico material, envolvido na armadura de um novo corpo, o que já agora me vem amargurando sobremodo os dias, não obstante tê-lo feito desejoso de sorver ainda, junto dos nobres instrutores, o elemento educativo capaz de, uma vez mergulhado na carne, proteger-me bastante, o suficiente para me tornar vitorioso nas grandes lutas que enfrentarei rumo à reabilitação moral e espiritual. Muito aprendi durante este meio século em que permaneci internado nesta colônia correcional que me abrigou nos dias em que eram mais ardentes as lágrimas que minha alma chorava, mais dolorosos os estiletes que me feriam o coração vacilante, mais atrozes e desanimadoras as decepções que surpreenderam o meu espírito, muros adentro do túmulo cavado pelo ato insano do suicídio. Mas se agora aprendi do que ignorava e me era necessário para a reabilitação, também sofri muito e chorei, debruçado sobre a perspectiva das responsabilidades dos atos por mim praticados. Mesmo desfrutando o convívio confortativo de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos do progresso de seus pupilos, derramei pranto pungentíssimo, enquanto muitas vezes o desânimo, essa hidra avassaladora e maldita, tentava deter-me os passos nas vias do programa que me tracei. Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus, o que já era uma força vigorosa a me escudar
auxiliando-me no combate a mim mesmo. Aprendi a orar, confabulando com o Mestre amado nas asas luminosas e consoladoras da prece lídima e proveitosa. Muito trabalhei, esforçando-me diariamente durante 40 anos ao contato de lições sublimes de mestres virtuosos e sábios, a fim de que das profundezas ignotas do meu ser a imagem linda da humanidade surgisse para combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho que durante tantos séculos me vem conservando entre as urzes do mal sossobrado nos baixios da animalidade. Ao influxo caridoso dos legionários de Maria, também comecei a soletrar as primeiras letras do divino alfabeto do amor, e com eles colaborei nos serviços de auxílio e assistência ao próximo, desenvolvendo-me em labores de dedicação àqueles que sofrem, como jamais me julgara capaz. Lutei pelo bem, guiado por essas nobres entidades. Estendi atividades tanto nos parques de trabalhos espirituais acessíveis à minha humílima capacidade, como levando-as ao plano material, onde me foi permitido contribuir para que em vários corações maternos a tranquilidade voltasse a luzir, e em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente. Depois de dias e noites de insofrida expectativa, durante os quais a febre ou a tosse e a bronquite os havia esmaecido, e até no coração dos moços desesperançados ante a realidade adversa, pude colocar a lâmpada bendita da esperança que hoje norteia meus passos, desviando-os da rota perigosa e traiçoeira do desânimo, que os teria impelido a abismos idênticos aos por mim conhecidos. Durante 40 anos trabalhei, pois, denodadamente ao lado de meus mais amados guardiães. Não servi tão só ao bem, experimentando atitudes fraternas, mas também ao belo, aprendendo com insígnes artistas e virtuosos a homenagear a verdade e respeitar a lei, dando à arte o que de melhor e mais digno foi possível extrair das profundezas sinceras de minha alma. Não obstante, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. Existe um vácuo em meu ser que não será preenchido senão depois da renovação em corpo carnal, depois de plenamente testemunhado a mim mesmo o dever que não foi perfeitamente cumprido na última romagem terrena, abreviada pelo suicídio. A recordação dolorosa daquele jacinto de ornelas e ruís, por mim desgraçado com a cegueira irremediável, num gesto de despeito e ciúme, permanece indelével, impondo-se às cordas sensíveis do meu ser como estigma trágico do remorso inconsolável, requisitando de meu destino futuro penalidade idêntica, ou seja, a cegueira, já que a prova máxima de ser cego fora por mim anulada à frente do primeiro ensejo ofertado pela providência, mediante o suicídio com que julgara poder libertar-me dela, ficando, portanto, com esse débito na consciência. De há muito deverei eu ter voltado à reencarnação. O que fora lícito aprender nas academias da Cidade Esperança foi-me facultado generosamente pela magnânima diretoria da colônia, a qual não interpôs dificuldades ao longo aprendizado que desejei fazer. Até mesmo avantajados elementos da medicina psíquica adquiri ao contato dos mestres durante as aulas de ciência e no desempenho de tarefas junto às enfermarias do Hospital Maria de Nazaré, onde sirvo há 12 anos, substituindo Joel, que partiu para novas experiências terrenas no testemunho que a lei devia, como suicida que também era. Tal aptidão valer-me-á o poder de tornar-me médium curador mais tarde, quando novamente habitar a crosta do planeta,
onde tantas e tão graves expressões de sofrimento existem para flagelar a humanidade culposa de erros constantes. Faltava-me, todavia, o idioma fraterno do futuro, aquele penhor inestimável da humanidade, e que tenderá a envolvê-la no amplexo unificador das raças e dos povos confraternizados para a conquista do mesmo ideal. O progresso, a harmonia, a civilização iluminada pelo amor. Era estudo facultativo esse, como aliás todos os demais deveres que tenderíamos a abraçar, mas que os iniciados particularmente aconselhavam a fazermos, a ele emprestando grande importância, porquanto esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, isto é, esperança, Esperanto, resolverá problemas até mesmo no além-túmulo, facultando aos espíritos elevados o se comunicarem eficiente e brilhantemente através de obras literárias e científicas, as quais o mundo terreno tende a receber do invisível nos dias por vindouros, servindo-se de aparelhos mediúnicos que também se haja habilitado com mais essa faculdade, a fim de bem atenderem aos imperativos da missão que, em nome do Cristo e por amor da verdade e da redenção do gênero humano, deverão exercer. Ora, convinha extraordinariamente aos meus interesses em geral e aos espirituais em particular a aquisição no plano invisível desse novo conhecimento, ou seja, do idioma Esperanto. Ao reencarnar levando-o decalcado nas fibras luminosas do cérebro perispiritual, em ocasião oportuna, advir-me-ia a intuição de reaprendê-lo ao contato de mestres terrenos. Eu fora, aliás, informado de que seria médium na existência por vindoura e comprometer-me-á a trabalhar uma vez reencarnado pela difusão das verdades celestes entre a humanidade, não obstante o fantasma da cegueira que se postou à minha espera nas estradas do futuro. Meditei profundamente na conveniência que adviria da ciência de um idioma universal entre os homens e os espíritos, do quanto eu mesmo, como médium que seria, poderia produzir em prol da causa da fraternidade, a mesma do Cristo, uma vez o meu intelecto de posse de tal tesouro. Obtida, pois, a permissão para mais esse curso, matriculei-me na academia que lhe era afeta e me dediquei fervorosamente ao nobre estudo. Não era simplesmente um edifício a mais, figurando na extensa avenida acadêmica, onde suntuosos palácios se alinhavam em magistral efeito de arte pura, mas escrínio de beleza arquitetônica que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. Era também um templo como as demais edificações, e nos seus majestosos recintos interiores a fraternidade universal era homenageada sem esmorecimentos. E sob as mais sadias inspirações da esperança por ministros do bem, incansáveis em operosidades tendentes ao benefício e progresso da humanidade. Localizado num extremo da artéria principal da pobre e graciosa cidade do Astral, elevava-se sobre ligeiro planalto circulado de jardins, cujos tabuleiros profusos também se multiplicavam em matizes suaves, evolando oblatas de perfumes ao ar fresco que se impregnava de essências agradáveis e puras. Arvoredos floridos, caprichosamente mesclados de tonalidades verde gaio e como que translúcidas, ora esguios de galhadas festivas ou frondosos, orlados de festões garridos, onde doces virações salmodiavam queixumes enternecidos, alinhavam as alamedas e pequenas praças do jardim, emprestando ao encantador recanto o idealismo augusto dos ambientes criados sob o fulgor das inspirações de mais elevadas esferas.
Não foi sem sentir vibrar nas cordas sutis do meu espírito um frêmito de insólita emoção, que lentamente galguei as escadarias que levavam à alameda principal, acompanhado a primeira vez de Pedro e Salústio, representantes que eram da direção do movimento universitário do cantão, isto é, espécie de inspetores escolares. Ao longe, o edifício fulgia docemente, como estruturado em esmeraldinos tons de delicada quintessência do astral. Dir-se-ia que os revérberos do astro-rei, que muito de mansinho penetrava os horizontes do nosso burgo, resvalando brandamente pelos zimbórios e pelas carnijas rendilhadas e graciosas, o envolviam em bênçãos diárias, aquecendo com ósculos de fraterno estímulo a ideia genial processada no seu interior augusto por um pugilo de entidades esclarecidas, enamoradas do progresso da humanidade, de realizações transcendentes entre as sociedades da Terra como do espaço. Era, todavia, a única edificação refulgindo tonalidades esmeraldinas e flavas, em desacordo com suas congêneres, que lucilavam nuanças azuladas e brancas e que não obedecia ao clássico estilo hindu. Lembraria antes o estilo gótico, evocando mesmo certas construções famosas da Europa, como a Catedral de Colônia, com suas divisões e reentrâncias, bordadas quais joias de filigrana. Suas torres apontando graciosamente para o alto, entre flamejamentos que se diriam ondas transmissoras de perenes inspirações para o exterior. Os recintos interiores não decepcionavam, porquanto eram o que de mais belo e mais nobre pôde apreciar nos interiores da Cidade Esperança. Feição de catedral com efeito de luzes surpreendentes e um acento de arte fluídica da mais fina classe que me seria possível conceber, compreendia-se imediatamente não serem orientais e tão pouco iniciados os seus idealizadores, que não pertenceriam à falange sob cujos cuidados nos reeducávamos e que antes deveriam tratar-se de realização transplantada de outras falanges, como que uma embaixada especial, sediada em outras plagas, mas com elevadas missões entre nós outros e cuja finalidade seria, sem sombra de dúvidas, igualmente altruística. Com efeito, a uma interrogação minha, Pedro e Salústio responderam tratar-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada, a qual irradiava inspiração para suas dependências do invisível como até da terra, onde já se iniciava apreciável movimentação em torno do nobilíssimo certame entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias. Igualmente não era como as demais escolas do nosso burgo, dirigida por iniciados em doutrinas secretas. Seus diretores seriam neutros na terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Seriam antes renovadores por excelência, idealistas a pugnarem por um melhor estado nas relações sociais, comerciais, culturais e etc., que tanto interessam à humanidade. Ali destacamos grandes vultos reformadores do passado, emprestando do seu valioso concurso à formosa causa, alguns deles tendo vivido na terra aureolados por insuspeitáveis virtudes e com os próprios nomes registrados na história como mártires do progresso, porquanto trabalharam em várias etapas terrenas, nobre e heroicamente, pela melhoria da situação humana e da confraternização das sociedades. Surpreendido, ali encontrei pleiade cintilante de intelectuais de toda a Europa aderidos ao movimento. Entre muitos, o grande Victor Hugo, para só me referir a um representante do continente francês,
ainda e sempre genial e trabalhador, dando de suas vastas energias a ideia da difusão de um inapreciável patrimônio entre a humanidade. Quando por isso mesmo tomei lugar no amplo e bem iluminado salão para o advento das primeiras aulas, confessava-me grandemente atraído para essa nova e admirável falange de servidores da luz. Uma vez no recinto, onde nuanças docemente esmeraldinas se casavam ao rendilhado dourado da arquitetura fluídica e sutil, emprestando-lhe sugestões encantadoras, não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em número ao masculino, referência feita aos aprendizes. E durante o prosseguimento de todo o interessante curso, pude verificar com que fervor minhas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à vultosa conquista de armazenarem no refolho do cérebro perispirítico as bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhes seria grato lenitivo no futuro. Afã generoso a lhes descortinar horizontes mais vastos, assim para a mente como para o coração, dilatando ainda possibilidades muito mais ricas de suavizar críticas situações, remover empecilhos, solucionar problemas com que porventura viessem a deparar no trajeto das reparações e testemunhos inalienáveis do porvir. Quantas afeições puríssimas e blandiciosas adquirimos durante o mencionado labor! Ao amável aconchego dos meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias harmonizadas as cordas do meu ser às suas vibrações gêmeas da minha, encheu-se meu espírito de indizível satisfação. O coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança de melhores dias, presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos, rumando para as alcandoradas plagas do progresso.